naquelas causas que ele julgar ilegais, de patrocínio injusto, enfim, na área civil o advogado tem que ter uma consciência do que é lícito, do que não é, do que é legal, do que não é, para postular corretamente. Já na área criminal, não. O advogado não é juiz do crime. O advogado não precisa consultar a sua consciência. Ele tem o dever, mais do que o poder, ele tem o dever de assumir casos criminais, por mais graves que eles tenham sido. Mas, em benefício do próprio cliente, do próprio acusado, o advogado precisa consultar, e eu brinco, ele precisa consultar o seu estômago, porque ele, se tiver alguma incompatibilidade com o crime praticado, aquele crime, ou com o praticante daquele crime, uma incompatibilidade que eu brinco também estomacal, ele não deve pegar o caso. Algum caso que lhe dê mal-estar, que não lhe traga liberdade e entusiasmo para defender, ele não deve assumir o caso. O senhor acredita que o advogado criminalista ele é muito criticado pela sociedade justamente por aceitar casos na verdade assim? isso tem uma origem. A profissão na área criminal é muito incompreendida, sempre foi, não é hoje isso. Hoje talvez tenha se agravado mais, exatamente porque os índices de criminalidade estão assustadores. Então, não só a vítima do crime, como a sociedade de um modo geral, quando é anunciado o nome do advogado que está defendendo o autor daquele crime, ela tem uma repulsa, ela tem, na melhor das hipóteses, ela tem uma antipatia pelo advogado, quando não passa a julgar o advogado até como um co-réu, como um cúmplice do acusado. E nós não somos defensores do crime, nós defendemos o acusado, nós somos porta-vozes dos direitos do acusado. Eu sou porta-voz do direito do acusado criminoso, como eu sou porta-voz dos direitos do acusado inocente. Porque esses direitos são para todos, indiscriminadamente. Mas a sociedade não entende isso. Isso é um problema muito sério que tem tornado a advocacia criminal algo assim, quase que uma aventura de loucos corajosos. Não é? É isso que eu vou perguntar agora. Precisa ter coragem. Está difícil advogar atualmente? Está muito difícil. Mas quanto mais difícil, mais gostoso é. Esse é um desafio que a gente tem. E, no fim, a sociedade acaba entendendo, especialmente aqueles membros da sociedade que tiveram como advogado alguém, que já precisaram do advogado, ou que o parente precisou, o vizinho precisou. É um paradoxo. Quando você pergunta da advocacia nos dias de hoje, você tem um índice de aplauso bem pequeno. Mas na hora que o sujeito tem algum problema, ele grita, eu quero meu advogado. É a primeira coisa que ele faz. Então é paradoxal, mas é real. Quando o tiro cai no pé, é ele que é o advogado. Quando ele analisa a figura do advogado, o papel do advogado, até porque o papel do advogado nunca foi bem esclarecido. Isso que eu estou falando para vocês, e eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando, isso que eu estou falando para você não se diz toda hora. Eu não sou advogado do crime, eu não postulo, eu não faço o elogio do crime. Eu sou advogado do criminoso. E eu não preciso também, advogando para alguém, pleitear sempre a sua inocência. Eu posso concordar com o cliente, se ele concordar comigo, nós fazemos um acordo de que eu defenderei teses para minimizar a situação processual dele, sem postular a inocência. Por quê? Porque a inocência é impossível. Eu posso trabalhar também e devo trabalhar também para colocar a acusação dentro dos limites da realidade, porque normalmente a acusação vem exagerada. Então, o papel do advogado é um papel realmente de colaboração para que seja feita a real justiça, naquele caso específico. Mas existem mais advogados no mercado de trabalho do que profissionais com vocação? Isso está acontecendo de um modo geral dentro da justiça, infelizmente. Eu creio, por exemplo, que muitos juízes não são vocacionados, prestam concurso, saem da faculdade e vão prestando para várias carreiras. E, de repente, passam e se tornam juízes, mas nunca se questionaram a respeito de vocação. Isso é grave, porque ele se torna um funcionário público de alto nível. Mas o juiz é mais do que um funcionário público. Nossa magistratura... A magistratura é
algo assemelhado a uma missão divina. Você está responsável pela vida, pela liberdade, pelo patrimônio, pela família de alguém. A sua caneta tem um valor extraordinário na vida de alguém. Então você precisa ter mais do que vocação para ser um servidor público. Você precisa ter uma vocação voltada para a busca do justo. O que é o justo neste caso específico? E nem sempre a aplicação da lei leva à justiça. Há ocasiões em que o juiz deve colocar a lei de lado para buscar o justo, porque a lei, naquele caso, se for aplicada friamente, ela não vai buscar o justo e sim vai praticar uma justiça. Então, é muito difícil ser juiz. E a questão da vocação está atingindo a advocacia, está atingindo a magistratura, o Ministério Público. E como o senhor vê a nossa legislação? Eu sou daqueles que entendem que o problema nosso não é um problema de lei. Tem muita lei, né? Muita lei, pouca fiscalização da lei, pouco cumprimento da lei. Se as leis fossem cumpridas... Nós temos, por exemplo, o Estatuto do Menor e do Estatuto da Criança, do Menor e do ECA. É uma das leis mais avançadas do mundo. Quem não conhece o país, quem não conhece a situação do menor carente, lendo a lei, vai aplaudir. Vai dizer, puxa, mas no Brasil é uma coisa espetacular, como se trata bem a criança brasileira. O problema é o descompasso entre o que está na lei e a realidade. A realidade não... Você tem dois Brasis. Você tem o Brasil real e o Brasil legal. E o Brasil legal não corresponde ao Brasil real e vice-versa, em alguns setores, dentre os quais o da criança abandonada. Então, nosso problema não é lei, nosso problema é a vontade política, eu diria um pouco a vergonha de se cumprir a lei. O Capistrano de Abreu, que foi um grande historiador, dizia que ele só, na opinião dele, o Brasil precisaria ter a Constituição brasileira, bastaria ter um artigo. Todo brasileiro precisa ter vergonha na cara, no sentido de nós, volto à questão do justo. Todos nós, não só o Poder Judiciário, como a sociedade como um todo, ir atrás do justo. Do que é justo? Acabar com o desnível, o desequilíbrio social, com esta concentração de rendas, com o menor carente, dar saúde para o povo, etc, etc. Tudo aquilo que nós sabemos. Eu tenho 64 anos, há 64 anos que eu ouço as mesmas carências e nós não mudamos nada. Esse é o problema. Vamos ter esperança, vamos ter esperança. Sempre tem, esperança sempre se tem. Precisa colocar um pouco essa esperança na realidade, na prática. Na prática, né? Agir, né? É. O senhor foi secretário de Justiça e Segurança Pública do governo Quércia. Isso. Quais foram as dificuldades encontradas? A justiça não, eu fiquei pouco tempo, né? Mas na segurança, eu não diria dificuldades, eu diria as decepções, as frustrações. Você assume uma pasta dessa achando que vai resolver todos os problemas inerentes à pasta. E aí você se frustra, porque você encontra uma máquina burocrática muito pesada, você vai imbuído de muito idealismo, mas está cercado de pessoas já descrentes, que não acreditam naquilo que você está pondo, e você não consegue fazer as coisas sozinho, você depende no caso específico da segurança pública, você depende de duas polícias, dois contingentes enormes, contingentes de funcionários com problemas, não é? Então, E um bom relacionamento entre elas, né? Nossa Senhora, dificílimo manter esse equilíbrio. Então, o sentimento que mais se tem, acho eu tive, e acho que todos que passaram pela segurança pública, e acho que por outras pastas também, é o sentimento de frustração. Você achar que vai fazer e sair, terminar o mandato sem ter feito. E viu que não conseguiu fazer tudo aquilo. É. Doutor Marisa, quero agradecer a sua Imagine, participação no nosso programa. Muito prazer, estou às ordens sempre. Obrigada. Tá. O programa chegou ao fim. Mas mande sugestões ou críticas para o próximo Universo UniABC, para o e-mail nadianicolau@uniabc.br. E você já sabe, a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijo, até lá!